projetar, pessoal, aí vocês me falam. Pode ir mandando aí dúvida, quem quiser. Só me fala se tá aparecendo aí para mim a minha tela aí, por favor. Projetada. Está sim, André. Beleza, então, obrigado. Vou dar um tempinho para vocês começar, né? E qualquer dúvida, pode mandar aí no chat dos exercícios. Deixa eu testar um negócio aqui. Meia, três, cinco, faço sim, Maria Eduarda. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Bom, esse exercício aqui, ele é um dos mais difíceis, eu acredito, aí da lista, porque ele envolve algumas coisas aí que a gente tem que, infelizmente, assim, eu acho que quando cai isso é mais nesse tipo de exercício de vestibular militar, como é o ITA, o IME, ou uma questão muito sacana de algum vestibular de segunda fase, mas vamos lá. Ele pergunta assim, ó, os óxidos de metais de transição podem ter caráter ácido, básico ou anfótero. Assinale a opção que apresenta o caráter dos seguintes óxidos. Bom, pessoal, o Renner falou para vocês algumas coisas, né? Que ele falou que óxidos de metais, normalmente de NOx baixo, ou seja, de carga baixa, tem caráter básico, né? E aí, se eu subisse um pouquinho, ele chegaria a ter um caráter anfótero. E aí, se eu for aprofundar mais nesse assunto, se eu aumentar a carga, o NOx do meu metal, pegar uma carga bem alta, ele tem um caráter ácido, né? Só que assim, isso aí acontece com um caso assim muito específico no caso aqui do cromo, porque ele tem NOx variável. Se a gente pegar aqui, ó, nesse primeiro caso aqui, se eu fizer a carga do cromo, ele tem uma carga mais 2. Se eu fizer desse aqui, ele tem uma carga mais 3 e esse aqui tem uma carga mais 6. Vocês viram hoje com o Renner que existem alguns óxidos metálicos que têm NOx mais 3 e o metal tem carga mais 3, só que ele é básico. Mas nesse caso aqui, o que acontece? Conforme eu vou elevando o meu NOx, vai mudando o tipo de caráter que ele tem. Então, por exemplo, o menor NOx aqui do cromo, eu vou falar que ele vai ter um caráter básico. O NOx intermediário aqui, que é mais 3, vai dar um caráter anfótero para o cromo. E o maior NOx aqui, que é o cromo 6, vai dar um caráter ácido. Isso aí nos dá alternativa aí, tudo bem? Mas assim, ele não vai perguntar os vestibulares comuns, o Maria Eduarda, ele não vai
perguntar esse tipo de elemento aqui, ele vai perguntar os mais comuns, como o alumínio, o zinco, que o Renner explicou para vocês, tudo bem? Esse aqui é um caso específico que é do ITA, mas o que acontece é por causa do aumento do NOx, beleza? Então, e normalmente, quando ele for perguntar, fazer esse tipo de pergunta, ele vai usar o mesmo metal em cargas diferentes. Então, aí acaba facilitando um pouco, porque é uma coisa muito específica. Aí envolve outras coisas além do NOx, tudo bem? Beleza? Deu para entender? Imagina. Mais alguém quer que eu faça mais algum? Então, pessoal, enquanto vocês não vão mandando, eu vou fazendo os da tarefa. Vamos voltar aqui um pouquinho. Então, aqui, ó, o primeiro exercício da tarefa aí, ó. Como ocultar essa barrinha aqui? Representado pela fórmula química CO, o monóxido de carbono é um gás incolor e inodoro proveniente da combustão incompleta de combustíveis fósseis, como carvão mineral, petróleo e gás natural. Se inalado em altas concentrações, pode matar por asfixia. Isso ocorre porque, ao ser inspirado, o monóxido de carbono é capaz de estabelecer ligações químicas altamente estáveis com a hemoglobina das hemácias, formando a carboxihemoglobina, o que impossibilita transportar oxigênio por todo o processo de respiração. O óxido citado no trecho anterior pode ser classificado, bom, esse é um dos chamados óxidos neutros, né, pessoal? Opa. Quem quer os óxidos neutros ou indiferentes? O Henry pediu para vocês guardar ó, o CO, o NO e o N2O, tudo bem? E aí, se você conseguir guardar isso, pessoal, não tem segredo. Vai ser sempre um óxido neutro, beleza? Que é a alternativa C. Tranquilinho. Vamos para o próximo aí. Questão 622, também está na tarefinha. Ele dessas reações, ele fala assim, ó, nas equações anteriores, do comportamento mostrado pelos óxidos, conclui-se que... Bom, pessoal, vamos olhar essa primeira reação. N2O5 reagindo com água, formando um ácido. Óxido que reage com água e forma um ácido é chamado de oxiácido, ou óxido ácido. Tudo bem? Quando eu tenho um óxido que eu reage com água e não acontece reação, eu chamo ele de óxido neutro. E por fim, quando eu tenho um óxido que reage com a água e forma uma base, ele é chamado de óxido básico. Então, nessa aqui a gente pode concluir que o CO é um óxido neutro ou indiferente, que é o caso aqui, né? O K2O está falando que é ácido errado, o N2O é um duplo misto, não, porque ele formou um ácido. É um óxido básico, também não. E o K2O, o peróxido. Não, para ser, se fosse peróxido, tinha que ser K2O2. Lembra do O2 menos? Beleza? Então, essa 622 aí. Próxima da lista, cadê? Aqui, ó, 624. A alternativa que apresenta, respectivamente, um óxido ácido, um óxido básico e um óxido neutro e um óxido misto, né? Bom, pessoal, vamos lá. No item A a gente já pode anular aqui ó, porque ele está falando do CO é um oxiácido. Não. O CO a gente viu que é um óxido neutro, acabamos de ver. N2O5, se a gente lembrar do exercício anterior que a gente acabou de fazer, ele sim é um óxido ácido, porque formava o ácido nítrico aí. Então vamos guardar a B e vamos ver as outras. C, o CO2. O CO2 também é um óxido ácido, reage com a água, forma H2CO3, que é o ácido carbônico. Beleza. N2O, óxido neutro, também não pode ser. E por fim, a E pode ser o SO2. Então a gente tem que entrar a B, a C e a E. Vamos ver. Próximo, óxido básico. BaO, óxido da família 2A, óxido básico. Al2O3, opa. Esse cara aqui, ó, o Renner falou para vocês, o Al2O3 é um óxido anfótero. MgO, desculpa, K2O é também um óxido básico. Agora a gente está entre a E e a B. Vamos para o próximo.
óxido neutro. O NO é um óxido neutro, beleza, tá certo. Vamos ver lá na E. CO é um óxido neutro, também está correto. E por fim, um óxido misto, né? Vamos ver Pb3O4. Lembra que o Renner falou se tivesse mais de 3 a 4 oxigênios, com certeza era um óxido misto. Então aqui eu tenho Pb3O4. Então isso é um óxido misto. É AB. Mas vamos ver por que não é a E. Aqui, ó, K2O2. Quando eu tenho o O2 assim, é um peróxido. Então não pode ser a E. Então, só para a gente relembrar, né? Os óxidos duplos é quando se eu decompor, tenho formo dois óxidos diferentes. No caso do Pb3O4 aqui, eu formo o PbO e o PbO2, que é o chumbo 2 e o chumbo 4, né? Beleza? Então essa aí ficou a alternativa B de bola. Continuando aí. Pode mandar aí as perguntas, pessoal. Estou aqui acompanhando o chat para a próxima da tarefinha aí. Questão 627, ó. O óxido de zinco é um óxido tipicamente anfótero. Considere as reações a seguir. Aí ele dá duas reaçõezinhas e ele fala assim: a respeito de X e Y, podemos afirmar que. Bom, pessoal, primeira coisa, essa questão é uma sacanagem, né? Vocês viram lá, o Renner mostrou essas reações hoje na aula, mas é difícil guardar, porque às vezes você pode pensar que ele reage como um óxido básico comum, um óxido ácido comum. Mas lembre que o zinco ele é um caso à parte, porque ele é anfótero, ele reage tanto quanto o ácido quanto com a base. E essas reações a gente tem que lembrar aqui, ó. Hoje o Renner mostrou que quando eu reajo o óxido de zinco com HCl, eu formo o cloreto de zinco. Beleza, fechou. Agora, quando eu reajo com a base, ele forma esse zincato de sódio, que é esse ZnO2 aqui. Então, se você achasse que formasse a base, que formasse um sal direto de zinco, você poderia errar. Mas, olhando as respostas, querendo ou não, a gente ia chegar na alternativa B de bola. Porque aqui, ó, na A, ele forma um sal. Desculpa, ele forma uma base, tem que formar um sal, porque ácido mais base forma sal mais água. Tudo bem? Então não poderia ser. Beleza? Fechou? Então ficou B de bola. Tatiana, pode fazer o 636? Posso sim, vamos lá, Tatiana. Então vamos lá. Ele fala assim, ó. Na época do Renascimento, os pintores famosos usavam carbonato básico de chumbo 2 como pigmento branco. Com o passar dos anos, essa substância se transformou em sulfeto de chumbo 2, pela ação do gás sulfídrico presente no ar, o que afeta a luminosidade da obra. Em um processo de restauração da luminosidade, a obra pode ser tratada com peróxido de hidrogênio, que faz com que o sulfeto de chumbo 2 se transforme em sulfato de chumbo 2, de cor branca. Assinale a alternativa cuja equação química apresenta o processo é, de restauração de luminosidade. Bom, vamos pensar aqui, ó, sulfeto de chumbo 2. Quando ele coloca chumbo 2 é porque é o Pb2+, é o chumbo 2+, de carga 2+. Lembra quem que é o sulfeto? Esse veio do hídrico, ele veio do ácido sulfídrico, que é o H2S. Então tem que pegar o enxofre e ligar com o chumbo. Vai ficar PbS, que é o sulfeto de chumbo. E vai virar sulfato, lembra? Sulfato veio do ácido sulfúrico. Como ele falou que reagiu com peróxido de hidrogênio é água oxigenada, é H2O2. E isso aí nos dá essa reaçãozinha aqui, ó. O sulfeto de chumbo é o PbS, eu reajo com água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, H2O2, e formo sulfato de chumbo e formo água. Porque quando tenho reação com água oxigenada, o Renner mostrou para vocês, eu tenho formação de água. Aí é só balancear. E aí isso aí nos dá alternativa A. Deu para entender, Tatiana? Beleza.
A nomenclatura aqui, ó, nesse exercício você vê que é bem importante. Se você pegou bem a nomenclatura, você mata o exercício. Nem precisa saber a reação. Porque as outras, se você ver, ele começa por sulfato ou a carga do chumbo está errada, está diferente aqui. Então já mata o exercício pela própria nomenclatura aí. Vamos ver qual que eu tinha parado aqui da tarefinha. Bom, foi esse que eu fiz, né? Vamos para o próximo, 627. Agora vamos aqui, ó. Vamos fazer o 632. Os óxidos metálicos podem ter caráter ácido, básico ou anfótero. O caráter do óxido depende da sua posição na tabela periódica e do estado de oxidação do íon metálico. Sobre este assunto, responda ao que se pede. O que é um caráter anfótero? Bom, o Renner explicou para vocês que é um caráter anfótero. É um caráter duplo, né? O meu composto químico ele pode agir como um ácido ou ele pode agir como uma base. Quando isso acontece? Quando ele vai agir como ácido, quando ele vai agir como uma base. Por exemplo, um óxido anfótero. Se eu colocar ele meio ácido, ele vai agir como uma base para neutralizar o ácido. Se eu colocar ele meio básico, ele vai agir como um ácido para neutralizar a base. Então, respondendo isso de forma bonitinha, fica dessa forma aqui, ó. O caráter anfótero é a capacidade de uma substância reagir com o ácido em presença de base ou como uma base em presença de ácido. Ponto. O vestibular é uma resposta perfeita, direta, resumida e certinho, tudo bem? Mas se você quisesse complementar mais, você poderia mostrar um exemplo e tal. B. O óxido de cálcio, que é o CaO, é um óxido ácido, básico ou anfótero? Escreva as reações que demonstram o caráter do CaO. Bom, CaO, o cálcio é da família 2A. O Renner falou, ó, família 1A, 2A, óxidos dessas duas famílias de metais vão ser sempre básicos. Então, respondendo a pergunta, ele vai ter caráter básico. Aí ele pediu para a gente representar esse meio de reação. Então, vamos colocar o óxido de cálcio numa reação com ácido, para ele mostrar que ele é uma base. Funciona como uma base. Então, vamos lá. Ó. Se eu colocar ele em meio de água, ele forma hidróxido de cálcio. Ou se eu colocar ele em meio... Tanto faz, essas duas reações você poderia colocar. Para mostrar que ele é um óxido básico, reagindo com água, ele vai formar uma base. Ou se eu reagir ele com ácido, ele vai formar um sal mais água, porque ele vai neutralizar o ácido. Beleza? Essa aí é a 632. Deixa eu ver que horas são para não me perder. Tem tempo ainda. Continuando aí, pessoal. Vamos ver o próximo da tarefa. É 630. André, Oi. você pode voltar na 632, por favor? Para me tirar uma foto? Claro. Ó, tá essa resolução aí no chat, viu? Se quiser pegar. Ah, tá, obrigada. Imagina, mas tá do 32 e do 33. Qual que é o próximo da tarefa? 36 eu já fiz. 37. O óxido nítrico de fórmula NO é um gás incolor que pode ser facilmente preparado em laboratório. Você simplesmente adiciona ácido nítrico a raspas de cobre e coleta o gás obtido dessa reação sobre a água. Coletando-o sob a água, evita-se que ele entre em contato com o oxigênio do ar. O oxigênio reage reage prontamente com o óxido nítrico, formando um gás marrom, que é o dióxido de nitrogênio, que é o NO2. Em 1987, o óxido nítrico era considerado um poluente ambiental. Naquele ano, Salvador Moncada demonstrou que os vasos sanguíneos poderiam produzir óxido nítrico e um ano mais tarde descobriu que ele provinha do metabolismo da arginina, um aminoácido abundante no organismo. De acordo com o texto, ocorre a necessidade de o óxido nítrico ser coletado sob a água, pois a sua reação com o oxigênio do ar produz outro gás de cor marrom. Sobre o qual está correta uma das afirmações a seguir. Qual? Bom, pessoal, ele fez um texto aqui, explicou a história, mas a pergunta ficou muito mal elaborada nessa pergunta. Mas o que ele quer saber? Das afirmativas ali, qual que está relacionado
com o texto e qual está correto. Bom, pode reagir com a água produzindo ácido nítrico e ácido nitroso. Bom, pode reagir com a água quem? O NO, ele está falando do óxido nítrico, que é o NO aqui no texto. O NO, pessoal, a gente viu que ele é um dos óxidos neutros, então ele não pode formar isso daí, beleza? Opa, sem querer aqui eu já coloquei a resposta, que é um óxido neutro, mas vamos ler as outras. Apresenta um número de oxidação mais 2 para o nitrogênio. Bom, vamos pensar aqui, ó, NO. Se eu não posso colocar isso porque essa geometria molecular aqui, ela é uma exceção, né? O NO está fazendo uma dupla, ele está se estabilizando com 7 elétrons, né? Então, ele não vai ter número de oxidação aqui, beleza? É um composto de caráter iônico acentuado. Não, ele é um composto molecular, não tem caráter iônico. Seu dímero é o N, não. O dímero seria N2O2, porque aqui no caso não precisaria de colocar outro oxigênio, ter 3 oxigênios aí, beleza? Dímero é quando eu junto 2, entendeu? Então não seria NO, que até completaria o nitrogênio aqui, que ele ficaria certinho com 8 elétrons. Ele faria uma ligação com outro nitrogênio e eles estariam ligados. Seria N2O2. Então, alternativa D. Beleza? Próximo aí, vamos ver se tem da tarefinha. Aqui, ó. Questão 639. A reação entre os gases nitrogênio... Oi? Desculpa perguntar agora, estava travado aqui. Você pode voltar no 637, por favor? Claro. Pronto. Ele está perguntando do NO ou do NO2? Ele está perguntando do NO. Eu entendi que ele estava perguntando sobre o marrom. Então, mas assim, ó, olha aqui, ó, de acordo com o texto, ocorre a necessidade de um óxido nítrico ser coletado sob a água, pois a sua reação do ar produz um gás marrom, sobre o qual está corretas as afirmações a seguir. Então, ele está falando, de acordo com o texto, ocorre a necessidade do óxido nítrico. É isso que ele está querendo dizer. Então, por isso que eu falei que a pergunta ficou mal elaborada. Deu a confusão de você pensar. Ele quer entender por que ele faz essa coleta com água, entendeu? Mas as respostas também não ficou muito boa pela pergunta. Mas enfim, por que ele coleta na água? Porque na água ele não vai reagir. Como ele é um óxido neutro, ele não reage, entendeu? E se ele coletasse no ar, por exemplo, o NO ia reagir com o oxigênio e formar o NO2, que é o gás marrom aí que ele fala. Mas a pergunta sim ficou mal elaborada. Mas ele está perguntando sobre o NO, entendeu? Entendi, obrigada. Imagina. Então vamos lá. Ele fala assim, ó, questão 639 da Mackenzie. A reação entre os gases nitrogênio e oxigênio produz dióxido de nitrogênio. Tá. Na atmosfera, entre o dióxido de nitrogênio e a água, produz substâncias que podem ionizar, abaixando assim o pH da água, da chuva. Beleza. O dióxido de nitrogênio também reage com o gás oxigênio, formando um óxido neutro, além do ozônio. Um óxido neutro não reage com a água, ácido ou base. Aí ele fala assim, ó, a única equação que traduz incorretamente as informações dadas é... Então, ele quer incorreto, pessoal. Então, vamos lá. Ele deu várias características e vamos analisar as reações. 2NO2 mais água formando HNO2 e HNO3. Bom, são dois ácidos, o ácido nitroso e o ácido nítrico. Vamos ver, essa reação está relacionada com a frase 2 aqui, ó. Na atmosfera, a reação entre dióxido de nitrogênio, que é o NO2, produz substâncias que podem ionizar. Tanto o HNO2 quanto o HNO3 em contato com a água ionizam e formam ácido, liberam H+, e aí vai baixar o pH da água da chuva. Beleza. B. NO2 mais O2 formando NO mais ozônio. Então ele fala, ó, o dióxido de nitrogênio também reage com oxigênio formando um óxido neutro e o gás ozônio. Beleza, ó, o NO é um óxido neutro e o ozônio está sendo formado aqui, também está correto. C. NO mais H2A. Opa,
óxido neutro reagindo com a água. Essa reação não pode ocorrer, pessoal. Não tem como ocorrer essa reação aí, porque o NO é um óxido neutro, ele não reage nem com água, nem com ácido, nem com base, beleza? Então é a alternativa C, mas vamos ver as outras. HNO3 mais H2O, formando H3O mais NO3 menos. Também está relacionado com a chuva ácida aqui, que é o ácido nítrico que formou lá. E aí N2 mais O2 formando 2NO2. É a primeira reação que ele fala, ó. A reação entre os gases nitrogênio e oxigênio produz dióxido de nitrogênio, que é esse aqui, beleza? Então, a incorreta é a alternativa C, beleza? Deixa eu ver se tem mais algum dessa tarefa, acho que não. Ó, pessoal, eu vou fazer esse exercíciozinho aqui que eu acho ele bem difícil, mas é bem bacana assim para essa parte aí, ó. Ele fala assim, ó, em presença de ácido sulfúrico concentrado a quente, o ácido oxálico se decompõe de acordo com a reação. Então, beleza. Quando eu coloquei o ácido sulfúrico e aqueci, ó, o ácido oxálico, que é esse aqui, o H2C2O4, com ácido sulfúrico, quando eu faço essa reação e esquento, ele decompõe em água, CO2 e monóxido de carbono. Reparem que todos estão no estado gasoso. Então, o que vai acontecer? Eles vão começar a sair por esse caninho. Aí, no meio do caminho, tem um tubo com ácido sulfúrico concentrado e um tubo de NaOH, também uma solução de hidróxido de sódio. E aqui uma outra saída. Bom, então vamos lá. Ele fala assim, ó, descreva o produto que fica retido no frasco A e no frasco B e o gás que é retirado pelo tubo lateral. Bom, pessoal, essa reação aqui eu já vou explicar para que ela serve. Quando eu estou saindo aqui, tem os três gases, eles vão entrar aqui os três. E aí eles vão ver qual deles vão interagir com o ácido sulfúrico. Bom, todo ácido interage com quem desses três aqui? Vai interagir com a água. Por quê? Uma que o monóxido de carbono é um óxido neutro e o CO2 é um óxido ácido. Então não vai interagir. Ele poderia interagir com uma base, mas ele não vai interagir com o ácido. O único que vai interagir aqui é a água. Por quê? Como ele é o ácido sulfúrico concentrado, ele é muito desidratante, ele puxa a água até. Então toda a água vai ser sugada aqui pelo ácido sulfúrico. E aí vai continuar passando no caninho aqui CO2 e monóxido de carbono. Aí os dois vão entrar aqui no tubo. Como aqui é uma solução básica de hidróxido de sódio, o CO2 é um óxido ácido. Ele vai reagir com NaOH e vai neutralizar. E vai formar carbonato de sódio que vai ficar aqui na solução. O CO, ele é de novo, um óxido neutro, ele não vai reagir. Então ele vai sair daqui e vai sair pelo caninho aqui. Então, essa reação é uma forma de você produzir monóxido de carbono puro, né? Você decompõe o ácido oxálico e no final você acaba coletando monóxido de carbono. Às vezes você vai precisar fazer uma atmosfera numa reação aí de monóxido de carbono para acontecer algum tipo de mecanismo e tal. Então, é uma forma de você isolar. Então, só para resumir a resposta, como você escreveria, então no frasco A o produto retido seria a água, porque o ácido sulfúrico concentrado é extremamente desidratante. No frasco B, o produto que será retido é o CO2, que é um óxido ácido, que reagirá com NaOH de acordo com a reação seguinte. Essas reações, pessoal, de óxido com base, oxiácido com base, óxido base com ácidos, é bom vocês guardarem, aprenderem a fazer, porque lá na frente vai ser bem necessário. Então, vai formar lá o carbonato de sódio que eu falei para vocês. E, por fim, o gás retirado pelo tubo lateral será o monóxido de carbono, que é um óxido neutro, não reagindo com ácido sulfúrico nem com NaOH. Beleza? Alguma dúvida aqui desse módulo 32, desses exercícios que vocês ainda queiram perguntar? Porque agora eu vou fazer as tarefas do módulo 33. Então, vamos lá.
carregando aí. Então aí, módulo 33, né, pessoal, que a gente está trabalhando aí. Essa é a tarefinha que o Renner passou para vocês e a gente já vai começar pelo 641 aí. Bom, ele fala assim, ó, certo informe publicitário alerta para o fato de que se o indivíduo tem azia ou pirose com grande frequência, deve procurar um médico, pois pode estar ocorrendo refluxo gastroesofágico. Quem tem azia sabe como é ruim isso daí. Isto é, o retorno do conteúdo ácido do estômago. Aí ele fala assim, a fórmula e o nome do ácido que, nesse caso, provoca queimação no estômago ou ronquidão e dor torácica são... Bom, pessoal, o Renner falou para vocês, qual que é o ácido que a gente tem presente no nosso estômago? É o HCl, é o ácido clorídrico, por isso que dá aquela azia forte, que é um ácido muito forte, né? Então, se ele aumenta a quantidade no nosso estômago, começa... Lá o nosso estômago até aguenta a acidez dele, mas quando ele começa a subir para o esôfago não aguenta aquele pH ácido. Então, por isso tem aquela sensação de queimação. Isso aí nos dá alternativa C, ácido clorídrico. Ó, cuidado que aqui ó, tá HCl, numa prova, no item ácido lendo rápido, HCl você vem marcar. Cuidado, ele escreveu ácido clórico. Lembra? HCl é um hidrácido, o nome dele é ácido clorídrico. Tudo bem? Beleza? Próximo exercício aí da tarefinha. 642. A azia é um ardor, queimação que pode ser sintoma de algumas doenças, como refluxo gastroesofágico, ou indicação de processos irritativos ou inflamatórios no esôfago. Esse ardor é provocado pela ação do ácido gástrico fora do ambiente estomacal. A substância representada por sua fórmula que pode ser utilizada paliativamente para combater os efeitos de azia. Bom, pessoal, o que a gente costuma tomar para azia, né? Só relembrando aí que o Rainer falou na aula, a primeira coisa que a gente toma assim mais comum é um sal de frutas, né, do tipo Eno, Sonrisal e tal, que é a base de bicarbonato de sódio. Ou também a gente toma, por exemplo, leite de magnésio, né? Ou não você vai tomar muito leite de magnésio, senão ele funciona como laxante, mas uma colher de leite de magnésio também resolve, porque ele tem hidróxido de magnésio. Ou também o chamado os antiácidos aí com o Milanta Plus, que o Renner falou na aula, que tem hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, que é praticamente a mesma coisa que o leite de magnésio. Então, são essas opções. Se a gente olhar aqui, a gente não tem nenhuma base na resposta. Mas, ó, CO2 é um óxido ácido, não vai adiantar nada. NaCl é um sal neutro, também não vai resolver nada. H2CO3 é o ácido carbônico. Eu tô com azia, vou tomar mais ácido? Não. A gente toma o bicarbonato de sódio, que é o da reação lá quando você coloca o sal de fruta na água. O que acontece? Quando você joga o sal de fruta na água, começa a fazer aquela reação, eu tenho ácido cítrico e bicarbonato de sódio. Uma parte já vai virando CO2, mas outra parte de bicarbonato ainda fica ali. Por isso que você não pode tomar depois que o negócio já borbulhou tudo. O ideal é você tomar na hora que você já começou a borbulhar. É que depois o ácido cítrico ele vai funcionar como um tampão, que é onde vocês não aprendem no ensino médio. Mas a reação principal é essa daqui, ó. Ele neutraliza o ácido clorídrico formando cloreto de sódio. Então isso aí nos dá alternativa D de dado. Diquinha aqui, pessoal. Pessoas hipertensas não é muito bom ficar tomando muito sal de fruta. Quem está hipertenso com muita azia não é ideal. Por quê? Vai formando NaCl. Se fica tomando muito, você está aumentando a concentração de sal no seu corpo, ou seja, aumentando a quantidade de sódio, a pressão pode aumentar aí. Tatiana, pode fazer 656? Posso? Vamos lá, Tatiana. (656) aí da Unicamp. As duas substâncias gasosas presentes em maior concentração na atmosfera não reagem entre si nas condições de pressão e temperaturas com as reinantes nessa sala.
Nas tempestades, em consequência dos raios, há reação dessas duas substâncias entre si, produzindo o óxido de nitrogênio, principalmente NO e NO2. Escreva o nome e a forma das substâncias presentes no ar com maior concentração. Bom, gente, o que tem maior quantidade no ar aqui que a gente respira? O que é essencial para a gente, que é o oxigênio, e o outro gás, que é um gás chamado inerte, que é o gás do nitrogênio, né? Então, ele quer que escreve a fórmula aí. Então, fica o gás nitrogênio, que é o N2, e o oxigênio, que é o O2, beleza? Esses possuem a maior concentração. Aí, B, escreva a equação de formação em consequência dos raios de um dos óxidos mencionados acima. Então, vamos lá. Ele quer que a gente faça ou do NO ou do NO2. Vamos fazer aqui a reação. Para fazer do NO, seria N2 mais O2 formando 2NO, tudo bem? Porque eu poderia colocar aqui uma faísca elétrica, né, por causa do raio e tal. Ou no motor do carro eu colocaria calor aqui e pressão elevada. Então N2 mais O2 pode formar um NO, ou meio N2 mais O2 vai formar o NO2, beleza? Deu para entender, Tatiana? Tranquilinho. Imagina. Maria Eduarda, pode fazer a 660? Vamos lá, Maria Eduarda, para já. Então ele fala assim, ó, na embalagem de um produto usado para desentupir pias, ralos, à base de soda cáustica, que é o NaOH, hidróxido de sódio, são encontradas entre outras instruções. Primeira, cuidado caso contato lavar imediatamente os olhos ou a pele com água em abundância durante 15 minutos. Se ingerido, não provocar vômito. Dar grande quantidade de água e também vinagre diluído em um copo de água. A seguir, dar uma colher de óleo comestível. Não reaproveitar a embalagem vazia. Lavar a colher utilizada numa medida com bastante água corrente antes de reutilizar. Não adicionar a embalagem do produto. O quadro a seguir relaciona algumas dessas instruções com as justificativas para o uso desses procedimentos, com base nas propriedades da soda cáustica e das espécies envolvidas. Assinale a alternativa que contém a justificativa incorreta para as instruções relacionadas. Ele deu aqui as instruções e ele quer que a gente assinale a que está errado em relação a essas instruções. Vamos lá. A. Dar vinagre diluído em um copo de água. Justificativa. Vinagre diluído neutraliza a soda cáustica através da reação ácido-base. Correto, né, pessoal? Você está ingerindo uma base. A hora que a base cair no seu estômago, ou hidróxido de sódio, ele vai se neutralizar com o ácido do próprio estômago. Só que dependendo da quantidade que a pessoa ingeriu, ele vai ter mais ácido, vai ter mais base do que ácido no estômago. E aí vai fazer mal para o nosso estômago, porque nosso estômago tem que estar com pH ácido. Se eu tomo, por exemplo, um ácido fraco, como o vinagre, diluído, por isso que ele fala diluído, porque o vinagre a gente ingere naturalmente. Então, esse vinagre aí, ele vai poder neutralizar esse excesso que está no estômago de hidróxido de sódio, e aí não vai fazer mal para a gente, porque vai formar um sal, acetato de sódio. Não vai fazer tão mal, beleza? Por isso que ele coloca. Então, a primeira está errada. B. Lavar a colher utilizada como medida com bastante água corrente antes de reutilizar. Justificativa. A utilização de grande quantidade de água deve ser ao fato da soda cáustica ser insolúvel em água. Bom, pessoal, o hidróxido de sódio é uma base forte. A gente estuda as reações em meio aquoso. A soda cáustica, o NaOH, ela não é insolúvel em meio aquoso. É que tem que lavar em abundância porque ela pode estar concentrada e ainda ficar bastante retida ali na colher. Mas ele fala, quando ele fala para lavar em abundância, é para não deixar nenhum resquício. Então tá errado a B por causa disso, porque ela é solúvel. Mas vamos ver as outras aí. Instrução: não adicionar água à embalagem com produto. Justificativa: a adição de água à embalagem com produto provoca forte aquecimento. Sim. Lembra que o Henry falou para vocês, principalmente em ácido, sempre colocar a água, o ácido na água, tudo bem? Bem devagarzinho. Por quê? Porque se eu jogar o contrário, o ácido na água, vai liberar muito calor. Porque essas dissoluções,
ou ionizações ou dissociações que acontecem ali, elas são muito exotérmicas, ou seja, libera muito calor. Se eu começar a jogar água na base, ela vai esquentar de uma vez. O que vai acontecer? A água vai absorver aquele calor e vai começar a atingir a temperatura de ebulição da água. E aí vai começar a borbulhar. Se você estiver perto do recipiente e estiver borbulhando, espirra base concentrada no rosto e é corrosivo. Pode acontecer um acidente. Tudo bem? D. Não reaproveitar a embalagem vazia. Justificativa. A embalagem pode estar contaminada com resíduos de soda cáustica. Correto. Se você quisesse reaproveitar a embalagem para mais soda cáustica, beleza. Agora, eu vou usar para beber água. Uma garrafinha de água, eu uso a mesma garrafinha que tinha soda cáustica aqui. Não, se eu quiser morrer, eu faço isso. Porque além da soda cáustica, essa que a gente compra no mercado, ela é suja, ela tem impurezas. Então, vai saber se no meio dessas impurezas tem algum contaminante que causa algum risco para a gente. Então, ficou a alternativa B de bola. Deu para entender, Maria Eduarda? Beleza, então. Deixa eu ver se tem mais algum aqui rapidinho, que tem 2 minutos. Tarefa aí. Vou fazer esse aqui rapidinho da VUNESP. Ele fala assim, ó. Sabe-se que a chuva ácida é formada pela dissolução na água de óxidos ácidos presentes na atmosfera. Entre os pares de óxidos relacionados, qual é constituído apenas por óxidos que provocam chuva ácida? Então, eu tenho que ter 2 óxidos ácidos aí, pessoal. Na2O. Bom, isso aqui é um metal com oxigênio. Isso aqui é um óxido básico, já não pode ser. O Na2 é. CO2 é um óxido ácido, mas o óxido de magnésio é básico. CO2 e SO3. Opa, SO3 é um óxido ácido e o CO2 também. Já é a C, mas vamos ver as outras por que não. CO, óxido neutro, e aí também óxido neutro e tal. Então, ficou aí pra gente a alternativa C. Vou parar aqui a gravação, pessoal, porque já deu horário.